pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tentar fazer um vídeo bem curtinho para facilitar a vida de vocês quando vocês estão no processo de triagem dos estudos, que normalmente é o que mais toma tempo da meta-análise. Eu tenho várias dicas sobre isso, quem segue o canal já sabe, ou o curso online, mas hoje eu vou focar especificamente em uma dica, um software chamado Ryan, que vai te auxiliar bastante a organizar a triagem dos estudos, inclusive se você quiser fazer isso de forma independente por pares, né? Você consegue que 2 revisores trabalhem ao mesmo tempo de forma cega na triagem desses estudos e depois combinar esses resultados. Esse software ele é muito bom, ele é gratuito, né? Não tem nenhum tipo de envolvimento aí de marketing com esse software, realmente porque é bom. Desde que eu conheci ele, eu comecei a usar. E eu sei que muitas pessoas, assim como eu, quando falam, aprender um software novo, tem aquele, né, já cansa só de pensar, você tem que aprender, mexer naquele botão, onde fica isso, onde fica aquilo, tanta ferramenta. Então eu vou tentar mostrar para vocês só o que é mais útil do software, sem entrar em um monte de detalhe que talvez você não precise usar, mas quais são as ferramentas básicas e como fazer rapidinho aí do início até o fim a utilização dessa triagem de estudos no software. Vamos ver. Bom, pessoal, a gente vai digitar Ryan aqui no Google. A primeira opção já é a opção desse site, desse software. Eu já me inscrevi, se você não se inscreveu, você precisa registrar. Então, como eu já estou inscrita, eu vou colocar no Get Started. E aí, muitas vezes ele pede pra gente atualizar. Então, simplesmente cliquei rapidinho ali para progredir, sem atualizar nada. E aí, a gente vai criar uma nova revisão. Você vai dar o título da sua revisão, que aqui eu vou chamar de teste. Escolher o campo da sua revisão, o tipo da sua revisão e qualquer descrição que você precise colocar. Não vou colocar nada porque não é obrigatório. Vou criar essa revisão e aí vou fazer o upload do arquivo. No caso aqui eu separei só um arquivo para colocar. Poderiam ser vários, de várias bases de dados, mas só para agilizar o processo. Então eu coloquei abrir, uma busca do PubMed. Uma vez que ela carregou, eu vou clicar em continuar. E aqui eu já consigo ver toda a lista de estudos. Então eu sei que tem 51 estudos nessa minha busca. Conforme eu for avaliando esses estudos, eles vão mudar de categoria aqui. Então eles vão sair de indeciso para talvez, incluso ou excluído. Tá? Então, por exemplo, vou começar aqui por qualquer um, vou clicar. Então, aqui eu consigo ver o resumo inteiro, né, desse artigo que está selecionado ali em cima. E como a intenção dessa busca naquela época, né, os critérios de inclusão para essa revisão eram estudos que tivessem treino de força e restrição calórica e mensuravam a massa muscular, é isso que eu vou buscar aqui nesses estudos agora. Como eu já abri aqui, já bati o olho, já vi que é um position statement, ele não serve para o que eu quero, né? Ele não é um artigo original onde eu vou coletar dados para minha meta-análise. E aí aqui nessas barrinhas eu tenho se eu vou incluir, se eu tenho alguma dúvida, se eu vou excluir. E aqui eu tenho a razão da exclusão. Então, se eu clicar nessa janelinha, ele já me dá algumas sugestões de razão de exclusão. Eu posso trabalhar com essas aqui, que no caso seria o wrong publication type, né? Um tipo de publicação errada, não é o que eu queria. Ou eu posso criar alguma razão mais específica. Por exemplo, dentro dos tipos de publicação errada que eu vou ter, existem várias. Para esse caso aqui, eu poderia escrever, por exemplo, que isso é um position statement. De repente vão ter outros. E aí eu vou conseguir agrupar eles. E depois, por exemplo, eu tenho position statement, eu tenho estudos que são cartas ao editor, eu tenho estudos que são estudos de caso, revisões, todos eles são o tipo de publicação errada, mas eu posso ter organizado de forma mais específica. Então, eu vou criar essa nova categoria e ele vai aparecer ali em cima agora como Position Statement. Aqui, ó, ele virou Position Statement no Exclusion Reasons. Então, eu consigo ver bastante individualizado, se você quer especificar bastante. Se você não quer criar essa razão nova de exclusão, você pode remover esse daqui e utilizar
simplesmente wrong publication type. E aí você vai ter aqui a lista. Todos esses tipos de publicações erradas vão estar nessa mesma categoria. Caso você tenha um estudo, por exemplo, eu vou clicar aqui nesse próximo, que você queira anotar alguma coisa, por exemplo, isso aqui é uma revisão, ele também vai ser excluído no caso, eu posso criar a mesma razão de exclusão aqui, que seria o wrong publication type, mas vamos supor que eu não tivesse identificado isso ainda, e eu quero salvar ele como maybe, para eu poder ver depois alguma coisa que eu ainda não tenho certeza. Você pode colocar o maybe junto com uma etiqueta. Então, por exemplo, alguma coisa que você quer se lembrar que você não tem certeza, por exemplo, o desfecho aqui é massa muscular, eu posso colocar em forma de pergunta, tem massa muscular? E aí, todos que eu tiver essa mesma dúvida, eu adiciono essa legenda, porque aí quando eu for triar na sequência, né, para o próximo passo, eu já sei que todo esse grupinho de estudos que estão com essa etiqueta tem massa muscular, são aqueles estudos que eu não tive certeza se eles têm, e numa próxima etapa da revisão sistemática, eu consigo conferir isso. Então, criei aqui, ó, tem massa muscular, ele já aparece nas minhas etiquetas, certo? Então, facilita bastante. Uma outra ferramenta muito útil desse software são essas palavras para inclusão. Então, se você sabe que você quer um tipo de estudo específico, como aparece aqui, né, randomizado, ou se você não quer alguma coisa específica, por exemplo, Systematic Review, você pode clicar aqui e ele vai selecionar para você, né, tudo que está aparecendo com Systematic Review. Veja que é diferente da organização quando você já afirmou que isso é uma Systematic Review. Ele só está sugerindo aqui, mas ele ainda não transferiu isso para a categoria de revisão sistemática. Se você quiser chamar isso de uma categoria, criar sua categoria de meta-análise, sua categoria de revisão sistemática, aí você pode criar aqui com a razão de exclusão, como eu já mostrei, ou uma etiqueta, caso isso seja uma razão para incluir, por exemplo, tá? Então, acho que isso é muito útil. Você pode também selecionar pelo ano, se isso for útil para você. O tipo de publicação às vezes ajuda, então se você quer agilizar, se eu clicar aqui tudo que tem de meta-análise, eu já posso ler e provavelmente de uma vez só classificar elas como excluídas pelo tipo de publicação errado, né? E aqui eu também posso utilizar essas palavras para incluir, por exemplo, vamos supor que quero primeiro na minha triagem identificar quais são os estudos randomizados controlados. Se eu clicar aqui, ele já vai me trazer aquele que trouxe essa informação. No caso, só tem um, né? E a gente pode confirmar se ele realmente é um estudo randomizado controlado, que não é, no caso, é uma revisão que incluiu estudos randomizados controlados, né? Como vocês já devem ter percebido. Mas isso normalmente auxilia a gente a fazer a triagem. Então, eu vou por grupos de estudos que estão falando em randomização, vou por grupo de estudos que estão falando em controle, que normalmente são úteis para eu fazer a triagem. E aí, quando você finaliza, você pode vir aqui, selecionar todos os seus artigos inclusos, por exemplo, apenas eles. Então, vou remover a seleção do RCT ou qualquer outra coisa que eu tenha selecionado aqui. No caso, eu não tenho nenhum incluído, por isso que não está aparecendo, né? Mas vamos supor que eu tivesse selecionado os incluídos, né? Aqui no caso estão os indecisos. Aí eu venho e exporto essa busca. E aí você consegue organizar da forma que você quiser e exportar isso para uma planilha de Excel, que você vai receber no seu e-mail. Outras ferramentas que podem ser úteis aqui, então aqui nessa caixa de busca você pode digitar, por exemplo, o título de um artigo que você se lembra ou o nome de um autor que você quer ver primeiro. E aí os artigos que tinham as características dessa busca que você fez vão aparecer ali em cima e você pode selecionar ele se você quiser. E uma outra coisa que acho que a ferramenta mais interessante desse software é que você pode voltar aqui clicando no All Reviews para a sua página inicial das revisões. E aí, uma vez que ele carregou e você clicou naquela revisão que você está trabalhando, além de, se você clicar no show, você volta para aquela janela que você estava, você pode
convidar pessoas. Então, eu posso inserir aqui o e-mail de alguém que eu quero convidar. Então, simplesmente inserir aqui minhas informações para convidar o meu próprio e-mail. Aí ele diz que mandou o convite, né? Já no e-mail. Logicamente, a gente faria isso para uma pessoa diferente, né? Não para você mesmo. E a partir do momento que eu tenho um convidado, eu tenho esse blind on e off. Aqui está escrito blind on não significa que está blind on, significa que eu posso transformar em on. Então, no caso, ele está off, né? Se ele está off, eu vou clicar em show e eu vou conseguir ver a tarefa dos dois revisores aqui, pelos dois e-mails. Então, não é legal durante o processo de revisão. O que a gente quer, na verdade, durante o processo de revisão é deixar o blind on. Acho que ainda não entrou. Sim, isso. E aí, quando ele tá aparecendo o off aqui, porque eu poderia clicar no off, então ele tá on. E aí, quando eu clicar no show, eu posso ver apenas o que eu tô fazendo e não consigo ver mais o que a outra pessoa está fazendo. Eu não tenho acesso. E é isso aí, quando você finaliza todo o processo, você pode voltar lá e tirar o blind e ver o resultado dessas buscas combinadas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que o vídeo tenha sido útil para vocês. Qualquer dúvida, comentário, só escrever aí embaixo que eu fico de olho para responder. E, por favor, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigada, gente. Até mais.